A gente tá disponibilizando todos os vídeos lá no YouTube. Tá, entendi. Show? Então, pessoal, a próxima palestra é do professor Carlos Alberto Santos, da UNB, que o Carlos foi meu orientador de mestrado e doutorado, então temos aí uma longa trajetória, né, Carlos? Então, queria te agradecer demais da conta de ter aceitado o nosso convite de participar aqui do evento da UFV, desse workshop. E, bom, pessoal, o professor Carlos, ele fez, acho que graduação, mestrado e doutorado na UNB, não foi, Carlos? Graduação foi na UFG. Na UFG, verdade, catalão, como eu poderia esquecer? Sua amada catalão. Atualmente, o Carlos também fez pós-doutorado na Universidade de New Jersey, né, Carlos, nos Estados Unidos, com o professor Bresis. Ele é professor da UNB na desde Rutgers University. Hurtigs. Ah, show. Lá em New Jersey. Verdade, desde 2006 é professor da UNB e atualmente ele ocupa o cargo de direção na Diretoria de Engenharia, Ciências Exatas e Humanas do CNPq. Então, Carlos, mais uma vez eu te agradeço. Fica à vontade, a palavra é sua. E boa palestra. Ok, Laís, muito obrigado por essa muito simpática introdução, tá? E também muito obrigado pelo convite muito honroso, muito simpático da comissão organizadora que foi externado por você. E é recíproco, Laís. Como você mesma disse, você fez o mestrado, fez o doutorado comigo, e foi um tempo, assim, muito rico, de muita aprendizagem. Você fez uma belíssima tese, né? Que resultou e está resultando em belíssimos artigos, né? Ou seja, você abriu uma área de estudos, né, numa classe de problemas. Então, isso é muito importante e está sendo reconhecido pelo nível das publicações, dos artigos que você está fazendo, né? Que nós estamos publicando, oriundos dessa tese e dela estão surgindo outros artigos, né? E fico muito feliz e honrado em ver você como professora da universidade importante, como a Federal de Viçosa, né? É, organizando um evento desse, orientando, né, com 3 alunos de iniciação científica, como eu tive o prazer de conhecê-los agora. Então, tudo isso me deixa assim, muito orgulhoso e feliz, com a sensação de que eu contribuí um pouco para tudo isso, né, e que deu resultado, né? Então, obrigado, Ais. Eu que fico feliz do que você está fazendo, tá? Bem, então, eu preparei aqui uma palestra para vocês sem tecnicismo. Então, não se preocupe. Está escrito em inglês porque eu aproveitei partes de outras palestras que estavam em inglês. Então, eu vou falar em português, né? Eu vou evitar o tecnicismo. Então, tem, assim, alguns slides aqui que eu nem vou passar por eles, vou deixar. O meu objetivo aqui é principalmente contextualizar uma classe de problemas que eu venho estudando, venho pesquisando, em conjunto com os meus colaboradores, né? Então, eu tenho trabalhado essa classe de problemas com alguns colaboradores chineses, outros aqui do país. Por exemplo, esse trabalho que eu vou apresentar para vocês aqui é um trabalho realizado em colaboração com o professor Caí Silva, da Universidade Federal de Goiás, e Stefânio Moreno de Souza. Atualmente, ele é um pós-doutorando meu, sob a minha supervisão, aqui na UNB. Né? Bem, e que problema é este? Então, este é um problema, assim, na linguagem de vocês, um problema quente, né, que está sendo muito estudado, muito pesquisado entre os matemáticos do mundo afora. E a gente conseguiu uns resultados interessantes para essa classe de problemas, né? Bem, você pode estar se perguntando, bem, então nós vamos ver uma matemática muito técnica aqui. Sim, aqui tem uma matemática muito técnica, mas eu vou transformar esse tecnicismo no máximo que eu puder, é, em, em linguagem gráfica.
Alô, estão me ouvindo? Estamos te ouvindo sim, Carlos. Só a sua tela que sumiu. Eu acho Ah, que sumiu? trocou de Oi? tela. É. Ah, deixa eu voltar aqui. Aí agora? Ok ou não? Ainda não. Ainda não? Isso foi uma ligação que apareceu aqui. Vê se pode. Acontece. Thaís, eu vou ter que dar uma pausazinha para colocar de novo aqui o código, tá? Show, show. Fica à vontade. Então depois você edita essa gravação, pode ser? Não, relaxa. É. E agora? Apareceu? Eu acho que apareceu, só que precisa te fixar na tela. Tem como você faz o seguinte, vamos fazer um teste? Sai da sala e entre de novo. Isso acontece comigo, porque às vezes ele não aparece na tela principal. Ah, não, não apareceu não. Apareceu dois Carlos, mas na tela não apareceu ainda não. É, Ah, é? é. Deixa eu tentar aqui de novo. Antes de sair, Uhum. que ligação inconveniente foi essa, hein? Que é isso, imagina. Talvez não. Ele está dizendo que deveria estar funcionando, né? Não foi, né? Não está visualizando ainda, né? Não. Eu vou ter que sair da sala mesmo e já volto, viu? Tá bom, tá bom. Alô, alô? Tô te ouvindo. Ah, viu? Então pronto. Agora Tá, tá show. deixa eu ver como é que eu faço. É, Vai participar com código. Né? Agora vai dar certo. Não tá indo, né? Não, ainda não apareceu, não. Ai, que estranho. Talvez não tenha aparecido para mim. Alguém tá vendo? Não, né? Não, Não, Não? não. não. Aquela hora você fez de primeira e deu certinho. Foi, é. Ah, agora tá indo, tá indo. Tá indo? Tá. Show. Pronto. Aí, foi, Pronto? foi, foi. Opa. Foi. Bem, então eu vou recomeçar aqui nessa parte. Pode recomeçar, Laís? Pode sim, pode sim. Bem, como eu estava dizendo para vocês, então, o que eu preparei para apresentar aqui são alguns resultados relacionados a esta classe de problemas, né? Na verdade, o que é mais interessante aqui é essa classe de operadores, tá? Em que aqui eu estou pensando no K positivo. E esse K é um parâmetro, tá?
esse termo F, ele é um termo que pode mudar de sinal, e esse P é um número entre 2 e 4. Bem, por que estudar essa classe de problemas, né? Por que estudar esta equação com esse operador desta forma? Bem, existem muitas razões para isso, né? Uma razão é que quando a gente está estudando a equação de Schrödinger para um tipo específico de onda, as ondas chamadas do tipo standing wave, tá? Ou seja, encontrar soluções desse tipo, standing wave, para essa equação de evolução 2, significa encontrar solução para uma equação elíptica nesse formato, ou seja, que não depende do tempo. Então, é uma das razões, tá? Mas existem várias outras razões em que eu não listei aqui, que vêm de modelagens de problemas do mundo real. Então, problemas de finanças, problemas biológicos, problemas de física. Este artigo aqui, ele apresenta uma lista de artigos, né? Ele cita vários artigos que fazem esses trabalhos de modelagem, tá bom? Então, existem várias razões, além da matemática, para considerar esse tipo de problema. Então, como eu disse para vocês, nós vamos, nessa palestra, focar principalmente em entender como que essa classe de problemas se insere na literatura atual, né? Quando começaram os estudos, o que tem sido feito, que técnicas que têm sido abordadas, usadas. Bem, vou tentar passar um pouco dessa ideia para vocês, tá? É claro, um pouco, porque tem muita coisa. Bem, quando você está estudando esse problema em que o kappa, aqui é um kappa, eu vou passar a chamar de K agora. Quando o K for zero, ou seja, você está olhando para esse problema, menos Laplaciano, igual a F lambda de XU. Bem, aqui existe uma vasta literatura para tratar desse tipo de problema. Então, o que traz realmente dificuldade nessa classe de problemas que eu estou apresentando é esse termo a mais, tá? Esse termo a mais, ele causa alguns estragos, e um deles, principalmente, é no funcional energia, tá? Funcional energia, da maneira formal é assim, sem muito rigor, para esse problema 3, é dado por esse ficar, que eu estou definindo por ficar com esse φ maiúsculo, tá? Então, o que significa isso? Significa que quando esse funcional energia está bem definido, ou seja, quando ele funciona num lugar apropriado, num domínio apropriado, de tal maneira que, bem definido aqui, é que ele fique finito, né? Para qualquer função 1, ele fique finito. Então, quando esse funcional está bem definido, que ele possui derivadas direcionais, as que chamamos de derivadas de Gatot, pelo menos nas direções destas funções de suporte compacta, tá? E tem alguma regularidade, quando tudo isso acontece, uma função U, que satisfaz isso daqui igual a zero, a gente fala que é uma solução variacional ou simplesmente uma solução desse problema 3, tá? Mas aí então vem a questão. Você tem que ter um funcional energia definido num bom lugar, né? Ou seja, tem que ter um bom funcional energia. Tem que estar bem definido, tem que ter propriedades topológicas, né? Tem que ser derivável. E isso não ocorre facilmente neste funcional, que é o funcional desse problema 3. E não ocorre por quê? Por causa deste termo, em geral, tá? Bem, então o que surgiu na literatura foi tentar contornar esse problema do funcional, tá? Um fato interessante é o seguinte: quando o n for 1, quando a dimensão do espaço que você estiver estudando for 1, aqui nós estamos falando num problema, esse problema está definido no ômega, esse ômega está dentro de um Rn, tá? Então, quando eu estiver com ômega dentro dos números reais, né, um intervalo, por exemplo, esse termo que é o termo problemático deixa de ser problemático. Então, este funcional aqui, ele fica bem definido no H01 de ômega, onde ômega é um subconjunto aberto dos reais. Tá?
fica bem definido, tem boas propriedades topológicas, é derivável. Então, você pode tratar esse problema usando a literatura normal, como se esse K aqui fosse zero, tá? É claro, tem um pouquinho de mais de contas, porque aparece esse termo, você tem que controlar ele. Mas é a mesma engenharia. Agora, quando você tem a dimensão maior do que 1, de 2 para frente, esse espaço deixa de ser um bom espaço. Por quê? Porque aquele funcional energia, esse daqui, né, que tem este termo, ele pode ficar igual a infinito para algumas funções us deste espaço. Então, ele não é bom. O domínio não é bom, né, desse funcional energia. Por exemplo, aqui eu trouxe um exemplo. Se a gente constrói uma função u como sendo um produto dessa potência negativa, como a função φ, essa função φ é uma função cuidadosamente construída, o que acontece? Acontece que esta integral é mais infinito, né? Apesar desta função u pertencer a esse mundo, o H1, né? Inclusive H01, está faltando zero aqui. Então, o que acontece? Esse H01, que é o nosso W012 de ômega, ele não é um bom espaço funcional para tratar via métodos variacionais aquele problema, porque ele é grande demais, né? Nós vimos que para esse U aqui, esse termo é mais infinito, tá? Então, aquele funcional, ele vai ficar bem definido num lugar menor do que o W012. Bem, o W02 ou H01, lembra que isso é a mesma coisa, né? H01, isso é o espaço natural para você considerar esse problema nosso aqui, ó. Considerar esse problema, devido ao fato que no funcional energia a gente tem a maior derivada de ordem 2. Então, aqui você tem derivada de ordem 2, aqui tem derivada de ordem 2. Então, por isso, esse espaço, por definição, é o espaço natural para considerar a primeira tentativa que a gente faz para considerar a busca de soluções para o nosso problema original. Bem, e como que desenvolveu a literatura, apesar de toda essa dificuldade? Lembra de eu ter dito a vocês que quando n é igual a 1, aquele termo, né, às vezes eu vou me referir a esse termo aqui como aquele termo, ou né, algo parecido com isso. Então, quando n é igual a 1, isso aqui é finito para todo U no espaço H01. Aproveitando disso, em 2002, talvez seja o primeiro resultado na literatura, ou seja, a gente observa que não tem muito tempo que essa classe de problemas passou a ser considerada, né? Aproximadamente 20 anos. Mas Poppenberg e Schmidt, eles aproveitaram desse fato de que em n igual a 1, isso daqui é finito sempre para funções em H01 de ômega, e mostraram via multiplicadores de Lagrange que existe para a equação, aqui no caso a equação deles é assim, ó, menos Laplaciano de U, menos meio, U Laplaciano de U ao quadrado, igual a lambda, módulo de U elevado a P menos 1 vezes U. E isso aqui no intervalo I contido dos reais, com U igual a zero na fronteira desse I, ou seja, nos extremos, né? Então, eles mostraram, para esse problema, via técnica de multiplicador de Lagrange, que existe multiplicadores de Lagrange lambda n, no caso, uma sequência, de tal maneira que esse problema tenha solução. Bem, então observa aqui o seguinte, em geral, quando a gente está de frente de um problema de equações diferenciais parciais, a gente tem alguns dados que são iniciais, né? Você fornece, por exemplo, nesse problema, você fornece o domínio, o natural, você fornece o domínio, você fornece essa potência, você fornece esse lambda, e aí você vai se questionar, esse problema com esses dados possui solução ou não? Se tem, é solução única, tem mais de uma, quais as propriedades? É mais ou menos assim que a gente trabalha. E esse caso aqui, que o Poppenberg e o Schmidt trataram, é diferente. Então, esse lambda não foi dado. Então, eles encontraram um lambda que tivesse solução.
tá? Esse resultado foi aperfeiçoado, melhorado para n maior ou igual a 2 em 2003 por Liu Yuan, tá? Mas ainda com o problema de encontrar uma sequência desconhecida de lambdas de tal maneira que o problema tenha solução. Eles também trataram isso aqui via multiplicador de Lagrange. Bem, e para superar essa dificuldade de encontrar lambdas que tenha solução, ao invés de dado lambda você responder se tem ou não, surgiu uma ideia muito interessante em 2003 de Liu Wang Wang, né? O que eles fizeram? O que eles pensaram? Bem, no funcional energia, o termo problemático é este, né? Ele gera aquele termo U ao quadrado, gradiente de U ao quadrado, que pode ser igual a infinito, né? Para algumas funções U do H01 de ômega. Bem, e aí eles pensaram, então vamos dar um jeito de criar uma nova equação, um novo problema a partir desse daqui, mas de tal maneira que esse termo não configure, não apareça nesse novo problema. E eles conseguiram fazer isso introduzindo uma mudança de variáveis, né? Que mudança é esta? Eles chamaram de V o V de tal maneira que vale isso aqui, ó, U igual a F de V. E quem é esse F? É a única solução dessa EDO. E essa F tem um monte de propriedades boas, ela é inversível, é sem infinito, tem um monte de coisa, de tal maneira que esta relação entre U e V ela é bionívoca. Ou seja, quando eles fizeram essa mudança de variáveis, eles saíram desta equação e vieram imediatamente para esta equação. Então, eles retiraram o problema daqui, né? E passaram, criaram talvez uma certa dificuldadezinha do lado de cá, mas aí é uma dificuldade mais controlável, mais fácil de você administrar, porque não envolve derivadas, esse tipo de coisa, né? E como é uma relação bionívoca, essa mudança de variáveis aqui, então, encontrando uma solução V para esta equação, para o problema envolvendo esta equação, então, se você olha para o f de V, o U igual a f de V é uma solução para esta equação. Então, essa é uma técnica de mudança de variáveis que foi introduzida em 2003 por Liu Wang Wang. Né? Bem, eles, nesse trabalho deles, além deles introduzir essa mudança de variáveis, eles mostraram a existência de solução. Né? E, para isso, até motivado pela própria mudança de variáveis, eles tiveram que introduzir um novo espaço funcional, um espaço do tipo Orlix, do tipo de Orlix, né? E com uma norma muito específica. Né? Bem, preocupados com essa questão do espaço de Orlix e com essa norma, ainda em 2004, um ano depois, Colin Jian eles revisitaram esse problema, esse trabalho aqui de Liu Wang Wang, né? Mantiveram a ideia de mudança de variáveis, mas conseguiram remover a necessidade do espaço de Orlix, daquela norma bem específica que foi considerada por eles. E qual a vantagem disso? Agora eles passaram, então, a mostrar a existência de solução para problemas em que o lambda é dado, não é mais desconhecido, o lambda é dado, em dimensões maiores, sem a necessidade do espaço de Orlix, ou seja, eles trataram isso diretamente no H1 do Rn. No caso deles, o ômega é o Rn, tá? Eles consideraram o domínio limitado do ômega Rn. E esse tratamento direto permitiu a eles incluir mais não linearidades, né? Ou seja, mais funções do lado direito, menos Laplaciano de U, menos meio U, Laplaciano de U ao quadrado, igual a um f de U aqui, mais geral do que quando foi considerado nesse caso aqui anterior. Bem, então, a partir de 2004, com a introdução dessa técnica de mudança de variáveis, passou-se a explorar muito essa técnica, inclusive eu com meus colaboradores, né?
Então, aqui eu poderia citar muitos artigos aqui, mas eu vou ficar mais nos trabalhos que eu tenho feito com meus colaboradores. Então, em 2019, em parceria com o professor Minbo Yang e com o professor Zhou, professor colega aqui da UNB, tá? E o professor Minbo Yang, lá da Normal University, na China, de Wuhan, nós mostramos, pegamos a ideia, utilizamos a ideia da mudança de variáveis, mas agora a gente queria mostrar a existência de solução, de um tipo específico de solução para um problema que nós consideramos. Que tipo de solução? Solução que obrigatoriamente mudava de sinal, né? Então, a gente estava atrás desse tipo de solução. Nós fomos bem-sucedidos, mostramos, né? Também tem trabalhos de outros colegas, por exemplo, aqui o Santos, Figueiredo e Severo, eles consideraram a não linearidade singular e mostraram também a existência até de múltiplas soluções para envolvendo esse operador que nós estamos considerando. Mais recente, agora em 2021, trabalhamos de novo com os colaboradores chineses, Chen, Yang, Zhou. Zhou é chinês, mas está aqui na UNB, como eu disse, né? Nós mostramos multiplicidade global de existência de soluções para uma classe de problemas envolvendo o nosso operador. Essa classe de problemas é esse aqui, ó, menos Laplaciano de U, menos meio U Laplaciano de U ao quadrado, igual a um certo lambda, U elevado a um alfa mais 1 elevado a beta. Esse alfa e beta aqui, eles são de tal maneira que a gente tem a combinação do tipo côncavo-convexo. Tá? E aqui nós mostramos a existência global de solução. Observe que o parâmetro aqui é o lambda, tá? Eu estou sempre trabalhando com o parâmetro lambda. E o que é existência global? Esse lambda nosso é um número positivo, então o que nós mostramos é que existe um extremal lambda estrela, de tal maneira que nesse trecho dos lambdas a gente tenha duas soluções, exatamente em cima desse lambda estrela a gente tem pelo menos uma, e à direita desse lambda estrela a gente tem zero soluções, tá? Zero solution. Então isso é o que a gente chama de multiplicidade global. Então, ainda em 2021, publicamos um resultado, agora envolvendo um outro tipo de não linearidade, né, não linearidades singulares, que a gente também prova multiplicidade global de soluções para esse problema que foi publicado agora em 2021 na non-linearity. Bem, isso tudo que eu falei são para operadores do tipo menos Laplaciano de U, menos, vou colocar um K aqui, K sobre 2, o Laplaciano de U ao quadrado com um K positivo. Tá? Em geral, esse K é 1 na literatura. Mas também existem resultados na literatura com o K negativo. São mundos totalmente diferentes. Tá? Um trabalho muito importante que tem nessa direção, antes desse trabalho aqui, do professor Alves, Wang e Chen, acho que tem apenas um artigo na literatura em dimensão 1. Mas eles, motivados por esse trabalho, introduziram uma mudança de variáveis, essa ideia de mudança de variáveis, né? Agora com esse K negativo, o que eu havia falado antes era K positivo. E nessa mudança de variáveis, eles conseguiram mostrar a existência de uma solução para um K pequeno. Tá? Aproveitando dessa ideia da mudança de variáveis, também, nós em 2018 consideramos esse K negativo e aperfeiçoamos a mudança de variáveis introduzida aqui nesse trabalho de Alves, Wang e Chen, tá? E conseguimos mostrar a existência de solução que muda de sinal, né? Nós estávamos aqui atrás de existência ou não de soluções que não têm um sinal definido, que mudam de sinal, né? Bem, então, a questão do K ser positivo, ser negativo, esse problema é considerado nas duas situações. Mas aqui no K negativo,
existem poucos e poucos resultados na literatura. E a dificuldade, eu suponho, é principalmente porque na técnica de mudança de variáveis, a mudança de variáveis ela não é mais bionívoca como era no K positivo. Você não consegue fazer um vai e vem, tá? De forma objetiva. Você precisa ter um refinamento muito grande, que vai depender do tamanho desse K aqui em geral. Bem, então até agora eu falei da mudança de quando o n era igual a 1, usando, na literatura apareceu a técnica do multiplicador de Lagrange, quando o n maior ou igual a 2, mudança de variáveis, né? Que ficou por um bom tempo sendo a ferramenta principal para essa classe de problemas. Agora, não recente, né? Digamos, 2013 é recente, né? Para o mundo da matemática é recente. Em 2013 apareceu uma nova técnica que também parece promissora, tem sido muito importante, que é perturbar o operador, perturbar o funcional energia. Você lembra que o nosso funcional energia vou voltar lá. Eu sei que ficar voltando a tela assim não é legal para as vistas da gente, né? Mas só para você lembrar como que era aquele funcional energia. Aqui. Então, este funcional energia, vou apagar aqui, fica mais visível. Pronto. Então, este funcional energia, observe que ele tem esse termo aqui de derivada, né, de ordem 2, derivada 1 mais potência 2, né? A mesma coisa aqui, tá? E o termo que vem da não linearidade, né? Então, o que vai acontecer nessa nova técnica? Nessa nova técnica, esse operador ele foi perturbado. A ele foi somado um novo termo, um mi integral do gradiente de u elevado à quarta. E aí, esse novo funcional, vou chamar isso aqui de um certo i mi k de u. Tá? Então, esse funcional i mi k de u, ele é o funcional ficar de antes, que é associado ao problema original, acrescentado, perturbado por esse termo mi gradiente de u elevado à quarta. Bem, mas por que isso? Por que, na sua cabeça, talvez está perguntando, mas por que criar uma dificuldade a mais no problema? Bem, isso cria uma dificuldade a mais, mas facilita numa direção, mas facilita em várias outras direções. Então, como eu estava dizendo para vocês, essa ideia foi introduzida em 2013 nesse trabalho de Liu Xiang e Wang. Tá? E eles repetiram essa mesma ideia em 2013, tratando um problema em domínio limitado e depois no RN, acrescentando esse termo que eu disse para vocês. Bem, mas vamos entender, então, um pouco mais o porquê desse termo. Quando o n for igual a 1, não precisa. Já combinamos, já entendemos que quando n é igual a 1, isso aqui é finito para todo elemento daqui e você trata variacionalmente de forma normal. Quando n maior ou igual a 2, nós vimos que esse mundo é muito grande. Tá? Aí, o que seria um mundo, então? Se esse é muito grande, quem que seria um mundo bom, menor? Né? O que vem à nossa cabeça seria alguns espaços Sobolev, principalmente no domínio limitado, que estão um dentro do outro. Né? O W14 está dentro do W12. Então, aqui você tem essa situação. Então, isso aqui, domínio limitado, tá? W012 de ômega, e aqui você tem W014 de ômega. Bem, nós já vimos que esse mundo aqui é grande demais. E esse mundo aqui, o W014? Esse é interessante, pelo seguinte sentido. Para todas as funções dele, a integral de u ao quadrado, o gradiente de u ao quadrado é finita. Então, esse W14 poderia ser um bom domínio para o nosso funcional, poderia ser um bom mundo para tratarmos variacionalmente. Mas nada na vida é tão simples, né? Ele é pequeno demais. Por quê? Porque existem funções
que não estão nele, que não estão dentro do W014, mas que esse termo ainda é finito. E na busca de soluções, a gente não pode desperdiçar nada, porque às vezes aquilo que você está desperdiçando é onde a solução está. Então, o W014, por esse raciocínio, não é bom, é pequeno demais, né? Bem, se o W014 é pequeno demais, então quem seria um bom lugar? Bem, o lugar natural que você vai falar é esse, né? É o conjunto de todos os U's, de tal maneira que esse produto U ao quadrado, gradiente U ao quadrado é finito. Bem, esse eu estou chamando de X. Ele é legal. Então, nele todo mundo é finito. Aqui dentro está o W014. W014. Aqui é pequeno demais, nós já vimos, né? Que tem alguém aqui que esse produto aqui é igual a mais infinito. Está fora do W014, mas é infinito. Aí, de novo, né? Esse X que parece bom, no fundo não é bom para ser o domínio do nosso funcional, porque ele não é nenhum espaço vetorial. Se você somar dois elementos desse X, você não tem garantias que esse elemento fique dentro de X, tá? E ele também não é fechado. Então, assim, para a gente trabalhar variacionalmente, a gente tem que ter um mundo bom. E esse mundo bom significa muitas coisas, né? Tem que ter uma estrutura de espaço vetorial, normado, completo. Em geral, você precisa disso. E esse X não tem nada. A única coisa que ele tem é que todo mundo dentro dele, isso aqui dá finito. Mas isso é pouco para eu trabalhar o meu funcional. Tá? Bem, e o que fazer então diante de uma situação catastrófica dessa, que parece que nada funciona? Bem, tivemos a ideia nesse trabalho de fazer o seguinte. Então, aqui eu estou com o W012 de ômega. Aqui nós vimos que o W014 é muito pequeno, de ômega. Nós vimos que o X ele é bom, porque todo mundo que está aqui dentro não tem perigo de explodir, é finito, mas não é fechado. Não, ou seja, se eu pego uma sequência dentro dele, eu não tenho garantia nenhuma que o limite dessa sequência, caso exista, vai continuar dentro dele. E nós sabemos que a gente sobrevive controlando as sequências, né? E aí vem essa ideia de, então, olhar para o Y. Esse Y, o que ele é? Ele é o fecho do W014 na métrica do X. O X, eu falei que ele tem muita pouca coisa, mas ele é um espaço métrico, viu? A gente consegue definir essa métrica nele. Ou seja, a gente sabe medir a distância de dois vetores, a distância entre duas funções. Então, a gente usou essa métrica dele e usamos o W014 para criar esse espaço, esse fecho, né? E estamos chamando de Y. Esse Y tem umas vantagens em relação ao X. Por exemplo, se você estiver trabalhando dentro do W014 e você for passar ali, se tiver uma sequência em W014, for passar ao limite, essa sequência pode escapar do W014 nessa métrica, mas não escapa do Y. Então, você já cercou, né? Mas também tem um problema esse Y. Esse Y, nós não temos a garantia que temos uma norma nele. Uma métrica, tudo bem, mas uma norma nós não temos garantias. E, de novo, não dá para tratar variacionalmente, não dá para usar ele como domínio do nosso funcional energia, exatamente por falta desta norma, né? Mas, mesmo assim, nós olhando para o nosso funcional, ou do problema original, associado ao problema original, que eu estou chamando de ficar, né? Ficar definido no Y. Né? Aqui, revisando, a derivada dele é essa expressão, e eu estou atrás, então, de funções do Y, né? Funções do Y, cuja derivada é igual a zero para toda função sem infinito suposto compacto. Isso é o que eu estou buscando, e nós vamos chamar isso de solução para o nosso problema original. Bem, então, colocado as bases, né?
quem é que eu vou olhar como meu funcional energia? Eu vou olhar para esse funcional aqui, perturbado por esse termo, né? Usando aquela ideia daquela técnica que surgiu em 2013, pelo grupo de pesquisadores chineses, tá? E vou olhar esse funcional em W14. Esse daqui eu estava olhando em Y, né? Esse daqui, o todo, eu vou olhar em W14. Bem, e qual é a ideia? Nós complicamos o funcional, né? Nós acrescentamos esse termo em relação ao funcional original. E quando eu faço isso, eu complico a estrutura do meu problema original. Antes eu tinha este operador, agora eu passei a ter este operador. Então você deve estar se perguntando, mas para resolver o problema, em geral, eu busco simplificar, né? Criar técnicas que simplifiquem. E aqui complicou. A estrutura do operador é pior, é mais difícil, a estrutura do funcional é mais difícil. Isso é verdade. Mas é uma meia-verdade. Por quê? Porque o mundo onde você vai trabalhar é muito bom. Então, com esse mundo W014, ele tem tudo que a gente precisa. É espaço, normado, linear, completo, tudo, né? E este funcional perturbado definido W014, ele também tem todas as propriedades boas que nós precisamos, tá? Bem, então, nesse momento, o que a gente vai fazer é resolver esse problema 5. Esse problema 5, ele se torna o problema original quando o mi for zero, tá? Mas, obviamente, não vou poder fazer mi igual a zero diretamente. O que eu vou fazer é mi tender a zero no futuro, para fazer com que esse termo, na esperança de que esse termo vá para zero, e eu recupere o meu problema original via uma situação limite, no mi, né? Então, eu estou acrescentando esse mi, mas depois fazer ilha zero para voltar ao nosso problema original. Bem, formalizando um pouco mais, então, esse funcional nosso é aquele perturbado, é o original mais o termo mi, né? Nós não precisamos trabalhar em todo o W014 pelo seguinte, pela natureza do lado direito, da não linearidade do lado direito. Por quê? Porque esse termo F, ele possivelmente muda de sinal, né? Mas nos locais onde isso daqui é menor ou igual a zero, a gente mostra que não, o problema original não possui solução. Nem o 5 nem o original. O original está chamando de 1, né? Os dois problemas não possuem solução. Então eu já descarto logo. Eu quero me restringir somente naquele local, naquele espaço funcional que possivelmente eu tenha solução. Bem, feito todas essas considerações, o que nós fizemos? Nós provamos esse teorema 1. Mas o que esse teorema 1 fala? Vou fazer o gráfico porque é mais fácil do que lê-lo, e eu acho que o gráfico é mais representativo. Então, esse teorema 1, ele fala o seguinte, que existem extremais, né, que dependem do parâmetro μ, esse extremal K0, esse extremal K estrela, tá? Depende do μ, mas o μ não pode ser muito grande, tem que ser o μ abaixo de um μ estrela, tá? Então, existem esses dois extremais, vou marcá-los aqui, ó, tem esse extremal, esse primeiro nós estamos chamando de K0 estrela μ, e existe um segundo extremal, K estrela μ, aqui é o K, tá? E aqui eu vou colocar o eixo vertical energia, aplicada, composta com as possíveis soluções, né? E aqui eu esqueci de fazer um comentário muito importante, pessoal. Um dos diferenciais muito importantes desse problema nosso é que nós estamos considerando o K como parâmetro. Lembre-se que, em geral, na literatura, o parâmetro vem do lado de K, e ele está relacionado com a não linearidade. Nós não estamos preocupados nesse trabalho com o parâmetro na não linearidade. A gente queria entender o que acontece com essa classe de problemas quando
o K é um parâmetro. Em geral, na literatura, aqui você tem K igual a 1. Tá? Então, essa é uma novidade muito importante desse trabalho, que esse trabalho trouxe para a literatura. Bem, então, entendido isso, que o K é nosso parâmetro, o que nós mostramos é o seguinte, que existe uma solução com energia negativa, essa energia vai subindo, não sei se é monótona do jeito que eu estou fazendo aqui, de tal maneira que exatamente nesse extremal K0, a energia dessa solução é zero. Essa solução, vamos chamar ela de UMIK. Tá? Existe uma segunda solução, que vem lá de cima com energia positiva, tá? Não sei se é monótono também. Essa aqui eu vou chamar de WMIK. Então, nesse trecho, nessa faixa aqui, a gente tem duas soluções para aquele problema perturbado, né? O mais complicado. Aqui não existe solução. Não existe solução. E o que a gente conjectura é que aqui, também nesse intervalozinho, existam duas soluções. Nós não sabemos, nós não provamos isso, é um problema em aberto. Mas a gente conjectura que aqui nesse intervalo exista duas soluções, de tal maneira que elas colapsam aqui neste ponto, tá? Que é o ponto a partir do qual, o valor do K, a partir do qual não existe mais solução, tá? Bem, então esse é um problema aberto. O que nós sabemos é o seguinte, que se existirem soluções nesse trecho, a energia dessa solução é positiva, não pode ser negativa. Isso a gente sabe, tá? Bem, Laís, eu tenho mais quantos minutos? Uns 5 minutinhos, aí mais uns 5 minutinhos de pergunta? Pode Tá ser? bom. Falta bastante para você concluir a ideia? Não. Aqui a Acho. ideia já está quase concluindo. Tá Mas, bom. então, mas e o problema original? A questão nossa toda é o problema original, né? Bem, o problema original, o que nós fizemos? Nós fizemos uma matemática bem técnica e mostramos que esta solução do problema modificado, quando eu faço o parâmetro μ convergir a zero, ela vai para uma certa UK. Essa daqui, quando o μ vai a zero, vai para uma certa WK. Esse parâmetro extremal aqui, ele vai para um certo K0 estrela. Este outro vai para um certo K estrela. Então, resumindo, aliás, eu não posso deixar de mencionar que toda essa técnica nossa está baseada nas ideias dos extremais introduzidos pelo professor Yavdat Yassov, um colaborador também nosso, que tem trabalhado com ele, tá? Na técnica de Nerrai e no método das fibras. Tá? Então, usando esses argumentos, essas técnicas, a gente consegue, né, provar aquelas existência dos extremais, né, essas convergências que eu acabei de fazer no gráfico para vocês, e no final das contas, a gente recupera, a gente mostra a existência de soluções para o nosso problema original, tá? Que é esse teorema 2. Então, graficamente, o que nós mostramos? Vou fazer novamente gráfico, eu acho que é mais, fixa mais. Então, aqui nós temos o K, nós temos aquele extremal, o K0 estrela, e nós temos um extremal K estrela, de tal maneira que à direita desse K0 estrela aqui, você tem zero solução, tá? À direita, zero solução. Aqui é o funcional energia aplicado na solução, tá? É o I. Aliás, aqui eu chamei de energia aqui, foi o ficar, né? Pronto. Então, aqui à esquerda desse extremal, a gente tem uma solução de energia negativa, e a energia vem lá do menos infinito, não sei se ela vem monótona ou não, mas ela vem subindo, chega aqui zero, nesse nível zero. Vem uma outra daqui, que sai aqui de um lugar finito, vai descendo, não sei se vai descendo, mas chega aqui,
numa certa altura, tá? Diferente essas alturas, inclusive. Esse aqui é zero, esse aqui é positivo, né? E o que a gente, de novo, prospecta, conjectura, é que nesse intervalo aqui, existam duas soluções, a gente não sabe, a gente acredita que existam duas soluções e que elas colapsam, né? Exatamente nesse extremalzinho aqui. Bem, então essa solução é aquela solução limite que nós chamamos de UK, e essa daqui é aquela outra limite que nós chamamos de WK. Bem, esses gráficos que eu fiz para vocês têm muita matemática por trás, tá? São todos esses slides que eu falei para vocês que eu deixei, mas que eu ia passar por cima deles, ia fazer a linguagem mais gráfica, tá? Mas quem quiser olhar as contas desse artigo, entender ele, ou até, quem sabe, a gente construir ideias juntos para avançar nessa classe de problemas, podem me escrever, que eu mando o artigo para vocês, e tem vários problemas relacionados a essa classe de operadores, que é muito rica, tá? E modela muitas situações do mundo real, e que tem muita coisa ainda para ser feita, ser explorada. Então, eu gostaria de deixar vocês à disposição, né? E à vontade para pedirem esse material, e a gente, quem sabe, irá ter parceiros nessa luta de entender mais essas classes de problemas. Mas era isso, então deixei o tecnicismo de lado, eu espero ter passado uma mensagem do como que está na literatura as técnicas para estudar essa classe de problemas, um pouco da minha contribuição com o meu grupo de colaboradores, né? E era isso. Você não participou ainda dessa classe de problemas, né, Laís? Nós temos trabalhado outra classe de problemas, né, com outro tipo de colaboradores, né? Já até tentei entender isso daí, mas aí a gente acaba não trabalhando com isso, né? Mas interessante demais. Teremos oportunidades, tá? Eu tenho problemas para passar, viu? Muito obrigado, então, pessoal. Show, fechou. Não, Carlos, obrigado mais uma vez pela excelente palestra. Vamos ligar o fone aí, pessoal, para dar uma salva de palmas para o Carlos? É remoto, mas tem palmas. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Bom demais. Queria abrir o espaço para perguntas. Se alguém tiver alguma questão, algum comentário, fica à vontade, tá bom? O Anderson aí, Anderson, fica à vontade. Oi, Anderson, como é que tá, rapaz? E aí, cara, bom demais, bom te ver, mesmo que seja online, satisfação imensa, hein? Que bom também te ver. Espero, né? Espero que a gente tenha a oportunidade de se ver em Viçosa também, né? Presencialmente, né? Com certeza, agora um aliado aqui que é a Laís, é só questão de pandemia aí, ó. Mas eu tô com a saudade de visitar Brasília também lá, vai participar lá. Vamos combinar para vocês virem aqui também, tá? Muito propício. Ô, cara, eu tenho uma pergunta a te fazer. Primeiramente gostei da sua palestra, a dinâmica aí de rabiscar é muito boa, assim que deixa as ideias ficam mais fáceis de a gente acompanhar, muito legal. Você falou daqueles problemas, eu fiquei curioso, principalmente assim, porque não é uma área que eu ataco problemas, mas aquele termo realmente ele é um complicador natural, né, do problema. E você falou de um que vocês fizeram de um côncavo convexo, né? Que você tem o Laplaciano, aí você tem aquele seu termo lá, e mais a não linearidade do tipo côncavo convexo lá, né? E aí você realmente caracterizaram, né, aquele lambda da estrela, onde tem menor que ele tem duas soluções, né? Basicamente uma generalização do clássico do Ambrosetti lá, né? Na linha do Ambrosetti, do ABC lá, né? Ambrosetti Rabinovich, né? E, bom, muito bacana. E aí, assim, a pergunta é, do que vocês fizeram já é uma curiosidade. Então, vocês atacaram ele, tipo, na linha do Ambrosetti, tipo, subcrítico, ou problema subcrítico, né? Não linearidade do tipo subcrítica, ou chegou até crítico, alguma coisa assim. E outro, sobre a técnica que vocês usaram, eu estou focando mais naquele, apesar de encaixar em outros também a pergunta, né? Mas
Até que, em geral, é só variacional, assim, ou tem, assim, possibilidade de atacar esse tipo de problema? Essa que é a pergunta, né? Usando, por exemplo, Galerk ou outra técnica que não seja variacional. Então, é meio que duas perguntas, assim, né? Sobre a criticalidade lá daquele côncavo convexo e se é possível atacar usando, por exemplo, outra técnica que, às vezes... Por que eu fiz essa pergunta, cara? Às vezes, assim, no clássico ABC, né? Se você aplica, por exemplo, né, Schauder, aí você pode até obter uma solução que é super crítico, por exemplo, né? Você pode ter o expoente qualquer, né? Não ter restrição no expoente. Perfeito? Entendi a pergunta. Não, nesses dois artigos que nós tratamos a multiplicidade global, nós inspiramos em dois artigos, né? Nesse clássico, nessa técnica clássica que a gente conhece de multiplicidade global, né? É um processo de Tirame, e também numas ideias que vêm lá de um artigo do Haital, de 2003. Então, a gente conseguiu, primeiro, dominar esse termo meio bravo, né? É verdade. E uma vez dominado esse termo, as técnicas, claro, tivemos que fazer 1 milhão de contas, mas elas foram meio que se ajustando ao que a engenharia, né, digamos, que já estava na literatura. Bem, outras técnicas, inclusive eu tenho agora trabalhado com um aluno meu de doutorado no método topológico, né, para essa classe de problemas. Então, eu estou interessado nessa tese que ele está fazendo, né? Iniciou agora, foi o Vinícius, não sei, acho que você talvez até conheça aí, que ele foi aluno aí da Federal de Viçosa, né? Conheço, com certeza. Então, eu passei para ele essa classe de problemas, mas para a gente tratar do ponto de topologia, bifurcação. Então, a gente está usando a técnica de bifurcação, né? E o que eu estou querendo entender nesse mundo topológico, como é que fica a questão de contínuos ou não contínuos em relação a esse K. Então, na literatura, até hoje, não tinha muito interesse nesse K variando. E eu estou criando esse interesse, pelo menos no meu grupo de trabalho, vamos entender esse K variando, né? Então, daí veio esse trabalho que eu acabei de apresentar para vocês, e está vindo também esse outro, que já está bem adiantado com o Vinícius, né? Então, acho que é uma área bastante rica, tem muita coisa interessante ainda para fazer, usando diferentes técnicas, né? Pô, cara, a gente já tem um tempinho nela. Mas legal demais, cara. Assim, eu fiz uma pergunta mais por curiosidade, porque vai que uma hora a gente tem uma oportunidade de fazer alguma coisa. Gostei demais, mas gostei demais dos problemas, tá? Uma hora a gente troca uma ideia e com certeza a gente pode criar alguma linha aí que dê para a gente montar uma parceria, com certeza. Tá bom? Perfeito. Já está combinado aí com a Laís junto, né? E sai mesmo. Sucesso. Obrigado, Carlos. Mais uma vez, parabéns. Um abraço, bom te ver, viu? Muito bonita a universidade de vocês. Eu dei uma gulgada para ver umas fotos, eu achei lindo, 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 lindo. Então, aí no futuro você vai ver ela pessoalmente, com certeza. Vamos sim, vamos sim. Um abraço, cara. Tchau. Você achou a universidade bonita é porque ainda não viu o doce de leite, né, não? Eu recebi de presente do professor Og Francisco, ele é o diretor da área de agrárias, saúde e ambiental aqui do CNPq, né? E ele é aí da Universidade Federal de Viçosa. Então, ele trouxe, Laís, para mim, um doce desse, com um saborzinho, um aroma de café. Um show, viu? Parabéns mesmo? Também. Parabéns bom também. Aí é sucesso, né? Aí é sucesso. Bom demais. Alguém tem mais alguma pergunta, pessoal? Eu também tinha ficado na dúvida. Eu ia perguntar a mesma coisa que o Anderson também. Aquele problema côncavo convexo lá, né? Porque lá naquele caso, Carlos, vocês estudaram o caso N igual a 1, não? Foi no caso N maior ou igual que 2? N maior ou igual que 2. Ah, show. Mas acho que é N maior ou igual a 3 lá, porque tem alguma restrição lá no 2. N igual a 3. Entendi. Show. Porque aquele resultado do Ambrosetti e Bresisterame lá, né? Uma solução, acho que ela é variacional, e a outra usando aquele sub-super, né? E aí, no caso, para conseguir essa solução variacional com essa dificuldade do espaço aí, deu para contornar, assim. Deu para contornar. É um tecnicismo violento, porque tem uma mudança de variáveis por trás, que a gente usou mudança de variáveis, né?
e junto com esse tecnicismo aí também de super solução para a primeira solução, né? E aí tem que provar umas propriedades para essa primeira solução, essa dinâmica, para você gerar a segunda solução a partir da primeira, do fato que você sabe que existe uma primeira solução, né? Ah, show. E aí vocês trabalharam naquele espaço de Ehrlich-Sobolev, ou não? Não foi preciso, não foi preciso, não. Depois daquele trabalho que eu citei para vocês, do Colin Jan, aí o pessoal aprendeu a trabalhar direto nos espaços, mesmo mudando de variáveis, trabalha direto nos espaços Sobolev. Rapaz, show. Legal, cara. Eu vou baixar esse artigo, é muito interessante, viu? Vou fazer questão de baixá-lo. Tá, já ia falar, pronto, chegou a hora do espaço de Ehrlich brilhar, né? Porque todo mundo questiona, né? Espaço de Ehrlich, por quê? Por quê? Falei, chegou a hora dele. Aí o Carlos fala, não, passou, já foi. Mas tá bom. Gente, vamos agradecer mais uma vez, então, professor Carlos? Obrigado. Professor, muito obrigada. Você está convidado para ficar para a próxima palestra, que é do João Vitor. Acho que o João Vitor já está até aqui. Que legal. João Vitor, você... Olá, Carlos, parabéns pela palestra.